Opa, bom, South Park é aquele tipo de série que muita gente julga sem entender. Já foi chamada de desrespeitosa, insuportável, nojenta, problemática, e sim, todas as palavras estão certas, mas ainda assim, todas elas erram em algum ponto, porque South Park sempre foi mais do que o barulho que fazia. Enquanto muita gente só enxergava gritaria e caos, Trey Parker e Matt Stone estavam construindo silenciosamente a sátira mais brilhante, ousada e perigosa já feita na televisão. Se os Simpsons interpretavam a sociedade com ironia e Futurama analisava pela lógica e emoção, South Park decidiu descer outro nível. Ele foi para o subterrâneo da humanidade. Ele abraçou e expôs o ridículo humano sem desculpas. E é por isso que depois de mais de 25 anos de existência, South Park não envelheceu. O mundo aqui ficou parecido com South Park. E no vídeo de hoje a gente vai ver a história completa dessa série magnífica, do seu início ao final. E claro, com muitos detalhes. Antes de entrarmos no tema sobre os personagens, temporadas e os acontecimentos gerais, a gente precisa entender uma coisa fundamental. South Park não segue as regras da nossa realidade. Ele tem suas próprias leis, e se você não entender essas leis, nunca vai entender a verdadeira série. Então vamos por parte. A lei número 1, em South Park não importa o que é verdade, importa o que as pessoas acreditam. Ou seja, se alguém convencer uma cidade que uma vaca é sagrada, vira uma religião. Se amanhã disserem que a vaca é um anticristo, começa uma guerra mundial e por aí vai. 2. Uma situação pequena nunca termina pequena. Em South Park, cada problema vira uma crise nacional. 3. Ninguém aprende nada. South Park não tem moral da história, não existe lição no final, aqui a humanidade repete os mesmos erros de novo e de novo. 4. Autoridade nunca significa competência. Os professores são confusos, os políticos são corruptos, os militares são idiotas. Em South Park, as crianças entendem o mundo melhor do que os adultos e ainda assim tudo sai de forma estúpida. 5. A morte não é definitiva e eu acho que esse é o ponto mais importante de tudo. Em South Park, a morte não tem peso permanente, principalmente quando falamos de Ken. Ele morre dezenas de vezes, volta, morre, volta, sem explicação clara. Mas existe uma razão para esse ponto aqui, tá? E a gente vai chegar nela. Essas aqui são apenas as regras básicas, a superfície do universo. Mas agora que a fundação está estabelecida, a pergunta que fica é: quem ou o que controla essa realidade? Porque se esse mundo pode ser alterado pela crença, basicamente, então existe algo muito maior acontecendo em South Park. E é aqui que a gente entra mais fundo ainda no passado. O primeiro choque de realidade vem cedo. Deus existe em South Park. Ele aparece no episódio 16 da temporada 3. Essa revelação muda tudo, porque ao contrário da imagem cristã tradicional, Deus em South Park não é humano. O Deus de South Park é completamente diferente. Ele é uma criatura pequena, de aparência estranha, com um rosto quase animal e comportamento calmo, totalmente alheio à humanidade. Ele não age com punição ou ira divina, ele simplesmente observa eles fazerem merda. Deus não interfere na maior parte do tempo, não evita desgraças, não responde súplicas, ele trata a humanidade com indiferença científica, como quem observa um experimento que saiu do controle, mas ainda é curioso demais para ser descartado. Outro fato chocante é que aqui o inferno também é real. Kenny, por exemplo, já foi enviado para lá no episódio 10 da quarta temporada, e vimos que Satanás existe, e é muito mais complexo do que um vilão qualquer. Ele é emocional, inseguro, vive conflitos existenciais, e o mais assustador ainda, o inferno tem hierarquia, ordem e administração própria. E cara, comparado com o caos humano, aqui é praticamente organizado, tá? Em South Park não dá para culpar o demônio pelo mal, porque o mal nasce das pessoas. Entrando agora no tema que pouca gente acredita, dentro do universo South Park, os alienígenas não são a teoria. Eles aparecem desde o primeiro episódio e sempre voltam por aí. Mas o que começa com uma simples piada de abdução se revela algo muito maior. South Park já deixou claro que os aliens observam a humanidade como se fosse uma forma de entretenimento, ou seja, basicamente um reality show galáctico. Com isso a gente consegue entender duas coisas fundamentais. A realidade de South Park é moldável, como nós dissemos, e forças superiores observam e às vezes interferem nela. Mas existe um terceiro elemento que completa esse universo, e ele é, sem exagero nenhum, uma das maiores revelações da série. Em South Park, a imaginação se torna realidade. E isso não é metáfora, não é brincadeira narrativa, é um fato dentro do universo. Na trilogia de Imagination Land, da temporada 11, episódios 10, 11 e 12, se eu não me engano, acontecem um dos eventos mais importantes da história da série. Os garotos descobriram que existe uma dimensão paralela chamada Imagination Land, um mundo onde vivem todas as criações da mente humana. Tudo que a humanidade já criou existe lá. Heróis, criaturas mágicas, sonhos e fantasias, personagens de desenhos, filmes, séries, qualquer coisa. Ah, e também monstros, traumas e medos humanos podem criar forma física. É basicamente a mesma regra que vimos antes da crença, só que agora mais escancarada, sabe? Eu sei, até aqui parece que o universo de South Park é bem insano, mas calma, porque dá pra piorar, ou melhorar, não sei, porque a gente ainda não desceu fundo bastante. Existe um ponto da história que a loucura ultrapassa o humor e a série mostra o que realmente é, uma guerra constante entre ordem e caos. E poucas vezes isso ficou tão claro quanto na saga de Cthulhu. Eu não sei dizer esse nome corretamente, me perdoe. À primeira vista, essa saga parece só uma paródia de super-heróis, mas como sempre, em South Park nada é só o que parece. Enquanto o grupo tenta proteger South Park de grandes ameaças, ou pelo menos finge que tenta, algo muito mais antigo desperta, uma entidade cósmica criada pela mitologia de H.P. Lovecraft, agora canônica
Shawn dentro do universo de South Park. E isso é muito importante porque esse ser não é uma piada de episódio. Ele simboliza basicamente o caos absoluto, uma força que não pode ser controlada pela lógica humana. E quando ele surge, ele não vem só destruir cidades, ele vem destruir a sanidade humana. E aí, cara, sinceramente, acontece uma das coisas mais bizarras e geniais da série. Eric Cartman se une a esse ser. Exatamente, Cartman vê um deus cósmico capaz de destruir o mundo e pensa, eu vou me aproveitar disso. É basicamente isso. Quando o mundo entra em colapso do lado de fora, Cartman começa a limpar o mundo de tudo que ele não gosta. Hippies, judeus, Justin Bieber, sim, pessoas felizes. Cartman usa esse ser como instrumento de poder pessoal. Não existe grande plano, não existe luta ideológica, não existe objetivo nobre. Cartman faz tudo por ódio, por vingança e por puro prazer. Mas ainda falta a maior revelação de todas, porque nada disso, nem um deus, nem um demônio, nem uma entidade cósmica é tão misterioso quanto um garoto pobre de capuz laranja que nunca consegue escapar da morte. Um garoto que morre e volta, morre de novo e volta, explodido, fuzilado, atropelado, esfaqueado, esmagado, decapitado, ele sempre volta. Durante muito tempo, a morte de Kenny era tratada como uma piada recorrente da série, mas na temporada 14 é revelado que isso não é só humor, é parte da mitologia do universo. No episódio 12 da 14ª temporada, Kenny assume sua identidade secreta como Mysterion. Pela primeira vez, ele fala abertamente a todos. Toda vez que eu morro, eu acordo no meu quarto, mas ninguém lembra de nada. Então, depois de muitas piadas dentro da série, a gente descobre, ficou claro, Kenny faz parte de um culto sombrio, o culto de Cthulhu. Isso mesmo, deixa eu explicar pra vocês. Kenny foi amaldiçoado antes de nascer. Seus pais participavam de rituais do coisa ruim e de umas situações aí bem específicas, bem estranhas, com cultos estranhos, tá? Eu não vou entrar em detalhes, cara, eu não vou, desculpa. Como resultado, Kenny nasceu com o poder da reencarnação infinita, contra sua própria vontade. Ele não é herói aqui, ele é uma vítima, condenada a morrer pra sempre e esquecido para sempre. Agora, por que Kenny é tão importante na mitologia da série? Kenny é o ciclo eterno do caos. Ele é o único personagem verdadeiramente preso. Ele sabe que está na simulação absoluta de South Park. Ele entende o universo mais do que qualquer um, mas ninguém se importa. Infelizmente, essa é a piada mais cruel da série. A partir daqui, a gente consegue começar a história, não da série, da cidade. Uma trajetória muito louca que vai da aleatoriedade absurda até guerra de ideologia moderna. A evolução de uma sátira até que ela se tornou o espelho cruel da humanidade. Bem, a história gira em torno de 4 garotos. Stan Marsh, o mais, entre aspas, normal do grupo, Kyle Broflovski, o judeu inteligente e esquentado, Eric Cartman, o psicopata mimado e manipulador, e Kenny McCormick, o pobre coitado que morre em praticamente todo o episódio. O primeiro episódio já mostra o tom da série. Cartman acorda depois de ser abduzido por alienígenas, Kyle tenta salvar o irmão sequestrado pelos ETs, as vacas da cidade começam a ser mutiladas, mas ninguém parece ligar. Tá tudo acontecendo, mas ninguém liga. E é aqui que a gente começa a entender o que é. South Park não tem regras. Alienígenas, vacas falantes e crianças peidando fogo, tudo é possível. Mas apesar do caos, o humor sempre carrega uma crítica. Trey e Matt nunca quiseram apenas chocar, eles queriam rir no mundo como ele é. E é por isso que mesmo com peidos e palavrões, o desenho sempre foi mais inteligente do que parecia. Um bom exemplo disso é o episódio no Mecha, onde Cartman encontra um triângulo misterioso e do nada, Barbara Streisand se transforma num robô gigante e começa a destruir a cidade. Aí você para e pensa, ok, isso aqui é loucura total. Mas por trás do absurdo, os criadores estão debochando do culto às celebridades, da forma como Hollywood se leva a sério demais. E claro, para completar tudo, ainda termina com Robert Smith derrotando a Bárbara como se fosse um episódio de Power Rangers. É genial, justamente por não fazer o menor sentido. Porque eu sei, eu expliquei, mas ninguém entendeu o que aconteceu. Não dá pra entender. Mas pra mim, o que realmente consolida South Park como um fenômeno é o episódio Gnomos. Um episódio que parece bobo, com gnomos roubando cuecas. Os garotos são obrigados a apresentar um trabalho de escola sobre grandes corporações e no processo descobrem um grupo de gnomos que rouba cueca como parte de um plano de negócios. Isso aqui é genial, cara. Nos primeiros anos, South Park ainda estava se entendendo. E aí que entra nos episódios mais importantes da série inteira. Scott deve morrer. Até aqui, Cartman era apenas engraçado. Um menino mimado, grosseiro, mas ainda engraçado. Entre aspas, tá? Porque muito idiota, muita coisa idiota aqui. Nesse episódio, ele deixa de ser só um babaca para se tornar uma verdadeira força doentia da natureza. Bem, isso aqui vai ser bizarro, mas vai com calma. Depois de ser enganado por um garoto mais velho que vendeu pelos pubianos para ele, Cartman decide se vingar. E o que era pra ser só mais uma piada de mau gosto, vira uma das cenas mais pesadas de toda a série. Ele simplesmente tira a vida dos pais do garoto, transforma o corpo deles em chile e o faz comer. É aqui que South Park deixa de ser apenas um desenho e se torna isso que todo mundo acha hoje, esse negócio doentio. A série mostra que pode ser engraçada em alguns momentos, absurda na maioria das vezes e ainda assim muito cruel. Começando também a mostrar que no fundo o Cartman não é só mal criado, ele é um pequeno sociopata e o mais bizarro desse episódio é que ele ainda termina com cabeça de rádio zombando do garoto traumatizado. Cara, isso aqui é o humor mais sombrio que a TV já produziu. Não sei nem se esse vídeo vai ser monetizado, pra ser sincero.
Mas calma, que a partir daqui a série fica cada vez mais corajosa e muito mais doentia. Depois de anos morrendo e voltando como se nada tivesse acontecendo, finalmente chegou o dia em que South Park fez o impensável, matou Kenny de verdade. No episódio Kenny morre, ele é diagnosticado com uma doença terminal, e diferente de todas as mortes absurdas anteriores, dessa vez não tem piada. Os personagens encaram a perda como algo real, e a série por um momento começa a soar mais humana, tratando um caso sério, realmente sério. No trama, Stan não consegue visitar o amigo no hospital porque não aguenta ver o sofrimento dele. Kyle tenta ser forte e Cartman finge estar ajudando, mas na verdade está só pensando em si mesmo como ele sempre fez. Ele até faz lá um discurso emocionante que comove o congresso inteiro, e a gente começa a pensar que talvez ele se importasse ali, mas não, ele usa tudo isso ao seu favor para abrir uma pizzaria, tudo isso visando dinheiro. É um episódio meio estranho, porque marcou a virada da série. Pela primeira vez, South Park mostrou que podia ser cruel, engraçada e agora triste. E no final, quando Kenny finalmente perde sua vida, acaba virando bem emocional. Mas a vida em South Park seguiu depois disso, e a cidade precisava de um novo quarto amigo. E aí que entra Leopold Stott, o nosso querido Butters. No episódio, o episódio do próprio Butters, ele tenta ser o filho perfeito, o amigo perfeito, o garoto certinho, mas dá tudo errado. Acontece muita coisa nesse episódio, cara, de verdade, muita coisa com o nosso pobre garoto aqui. Ele descobriu que o pai frequentava um clube de luta exclusivo para homens, e a mãe, em um colapso nervoso, tentou tirar a vida dele afogando no lago. É trágico, mas de um jeito que só South Park consegue fazer você rir. Butters aqui é o retrato da inocência, cercado por adultos completamente quebrados. E, ironicamente, é esse garoto doce e confuso que vai se tornar um dos personagens mais importantes da série. Logo depois vem o episódio O Professor Caos, onde Butters é finalmente demitido do grupo. Os meninos acabam decidindo que ele é chato demais para tentar substituir Kenny, e agora completamente sozinho, ele tem um colapso mental, surgindo seu novo alter ego, Professor Caos, o autoproclamado agente do mal, com capacete de papel alumínio e planos entre aspas diabólicos, tá? Tipo, deixar a mangueira ligada para causar um enchente, algo que não faz o menor sentido, porque ele não consegue ser mal, ele é muito inocente e doce. Mas é aqui que o humor começa a evoluir novamente. O caos de South Park não é sobre ser mal, é sobre tentar encontrar um sentido em um mundo completamente absurdo. Butters tenta ser levado a sério, mas é ignorado. Stan e Kyle buscam um novo amigo, mas nenhum candidato servia. E no meio disso tudo, Cartman continuava sendo Cartman, aquele idiota. Essa busca por identidade de todos os garotos culmina em um episódio lendário. Os Simpsons já fizeram isso. Butters, ainda como Professor Caos, tenta bolar um plano original para dominar o mundo. Mas a cada ideia que tem, seu ajudante responde com "Os Simpsons já fizeram isso". É uma piada aqui sobre a criatividade na cultura pop. Tudo que parece novo já foi feito antes. Enquanto isso, Cartman e os meninos se metem em uma história paralela sobre as pessoas do mar, que ele acredita serem uma civilização mágica subaquática. Até que ele mistura coisa humana com um aquário e cria uma sociedade de camarões radioativos que veneram ele como um deus. É isso que acontece no episódio, cara, não tenta entender, é loucura. No fim, a mensagem do episódio aqui é que ninguém é original, todo mundo copia alguém, e mesmo assim dá pra fazer algo incrível com isso. Essa mistura entre crítica social, humor sujo e autoironia começa a definir a identidade criativa de South Park. Não é só sobre palavrões e piadas de duplo sentido muito pesadas, é sobre olhar o absurdo da sociedade e tentar rir, mesmo que doa. Mas calma, eles pioraram ainda mais, tá? Depois da fase sem Kenny, South Park encontrou o equilíbrio perfeito entre a sátira e a insanidade. Nesse meio tempo, Kenny volta do nada, sem explicação nenhuma e ninguém comenta. A série seguiu como se nada tivesse mudado, e aí ela começa a atingir o auge de sua genialidade. Um dos episódios mais marcantes desse período é o episódio Casa Bonita. Nele, Kyle está planejando sua festa de aniversário e convida 3 amigos para irem a um restaurante mexicano mais épico do Colorado, a Casa Bonita. E claro, Cartman fica de fora porque ele é um idiota e ninguém realmente gosta dele. Desesperado por não ter sido convidado, ele então inventa um plano tão diabólico que beira a genialidade. Ele convence Butters que o mundo acabou por causa de um meteoro e o esconde no abrigo subterrâneo, só para roubar o lugar dele na festa. Enquanto Butters vivia uma jornada pós-apocalíptica achando que precisava reconstruir a civilização, Cartman começou a viver o melhor dia da vida dele, e tudo isso culmina na coisa mais incrível. Quando a festa acaba, ele vai preso, mas ainda assim grita sorrindo que valeu a pena. Logo depois vem um dos episódios mais icônicos da história da animação, Bons Tempos com Armas. Aqui os garotos simplesmente compram armas ninjas na feira da cidade e no exato momento em que colocam suas mãos nelas, o estilo da animação muda completo para um anime. A trilha sonora fica épica, a dublagem fica séria e por alguns minutos a gente realmente acredita que aqueles moleques são guerreiros lendários. Tudo vai bem, até que Kenny acerta uma estrela ninja no olho de Butters. Aqui começa a loucura novamente porque não tem um episódio normal nesse desenho e eles tentam esconder o acidente disfarçando Butters de cachorro, raspam o pelo do cachorro do Stan e colam no rosto dele. No fim, Butters aparece no meio da feira todo ensanguentado e Cartman, acreditando estar invisível por suas novas habilidades, corre pelado no meio da multidão. É o tipo de loucura que só South Park consegue entregar.
A seguir nós temos um dos maiores clássicos de todos os tempos. Nesse episódio, Cartman se disfarça de robô para enganar Butters e descobrir os segredos dele. Só que o plano sai completamente do controle quando Butters o leva para Los Angeles achando que o robô, entre aspas, é real. Cartman passa dias presos dentro do disfarce, sem poder comer, dormir ou ir ao banheiro, que eu acho que é o mais perturbador. E o melhor, os executivos de Hollywood acham que ele é uma inteligência artificial de ponta e o contratam para escrever filmes. E aqui ele entra no nosso próprio universo e entrega 2.000 ideias, todas elas com o querido Adam Sandler. Mas o que transforma esse episódio em ouro é o final. Quando o exército captura o, entre aspas, robô para estudá-lo, o Butters invade a base para salvá-lo, dizendo que ele é seu melhor amigo. É fofo, até que Cartman solta um peido e todo mundo descobre a farsa. O resultado aqui é óbvio, quer dizer, não tão óbvio. O vídeo dele dançando de Britney Spears é exibido em rede nacional e ele fica todo envergonhado. Logo depois vem o episódio A Morte de Eric Cartman, o episódio que mostra o quão psicologicamente insano esse moleque realmente é. Depois de comer todas as peles crocantes do balde de frango e ser ignorado por todos, Cartman acredita que morreu. Sim, ele começa a achar que é um fantasma. E adivinha quem é o único que fala com ele, porque não gosta de ignorar ninguém? O inocente Butters. Cartman então começa a acreditar que Butters é um médium e pede ajuda para resolver assuntos inacabados, para que ele consiga chegar ao paraíso. E o mais incrível, cara, é que ele inclui pedir desculpas para todas as pessoas que ele já ferrou de alguma forma. É lindo, até o momento que ele descobre que nunca morreu e que todo mundo só estava ignorando ele mesmo. Cartman explode de raiva, Butters chora e a cidade inteira ri dele. O ego dele é destruído, ele aprende nada e tudo volta à mesma merda de antes. Essa sequência de episódios, cada um é engraçado por um motivo diferente, mas todos mostram a mesma coisa. South Park é uma série sobre garotos idiotas tentando entender um mundo mais idiota ainda. E quanto mais a gente cresce, mais entende que no fundo, ela sempre foi sobre isso. Depois do auge dessa fase clássica, entre aspas, South Park começa a mirar mais alto. Os criadores já tinham zoado de tudo, política, religião, celebridades, então era questão de tempo até eles cutucarem a cientologia. No episódio Preso no Armário, Stan faz um simples teste de personalidade grátis e descobre que ele poderia ser a reencarnação do próprio L. Ron Hubbard, o fundador dessa religião. Ele é basicamente aqui o espírito mais puro e poderoso do que outros. Segundo essa religião, criado pelo escritor de ficção científica, Hubbard, cada ser humano é um tétan, um espírito eterno que existe há bilhões de anos, passando por inúmeras vidas e corpos diferentes. Em questão de minutos, a casa de Stan é cercada por centenas desses seguidores dessa religião, com todos se ajoelhando perante a ele. E adivinha só quem aparece para dar boas-vindas para esse novo tétan? Tom Cruise. O problema é que Stan solta um comentário inocente: "Você é um bom ator, mas DiCaprio é melhor." E Tom Cruise entra no armário, literalmente, e se recusa a sair, tá? Acho que deu pra entender essa piadazinha, né? O episódio termina com Stan confrontando a própria religião e dizendo o que ninguém tinha coragem, que todos eles eram uma fraude. Logo depois vem o episódio Faça Amor, Não Warcraft. Talvez o episódio mais querido por toda uma geração de gamers. Aqui os meninos mergulham em World of Warcraft e enfrentam o maior vilão que o jogo já viu. Um nerd obeso que passa o dia inteiro matando jogadores inocentes. A produtora do jogo já não sabe mais o que fazer. Os servidores entraram em colapso com esse jogador que estava destruindo todos os iniciantes. Então, Stan, Kyle, Cartman e Kenny decidem fazer o impensável: treinar por semanas, matando javalis virtuais sem parar, até ficarem fortes bastantes para derrotar esse cara. No fim, os garotos vencem, exaustos, cobertos de migalhas e suor. E Stan solta uma frase única, que vários aqui já passaram por isso. E agora, o que a gente faz? Depois de derrotar o boss mais poderoso, o que eles tinham que fazer agora? A resposta é óbvia. Agora eles podiam jogar o jogo. Acho que todo mundo já passou por essa sensação depois que zeram um jogo, né? Mas bem, depois de muitos anos, acho que dá pra dar uma evoluída na mentalidade, né, na série. Então, entra um arco que define a maturidade de South Park, que é Imagination Land, como a gente já tinha comentado, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Essa trilogia é basicamente um minifilme. Começa com um simples passeio na floresta e termina com a guerra cósmica entre vilões e heróis da imaginação. Cartman leva os meninos para caçar um leprechaun. E sim, aqui na série, eles realmente existem. O duende, que estava prestes a ser capturado, avisa que algo terrível vai acontecer a eles. Ninguém acredita, até que terroristas invadem a Terra da Imaginação e detonam uma bomba. De repente, criaturas como Aslan, Jesus, Gandalf, Chewbacca, mano, todo mundo que você imaginar de desenho, de filme, aparece. E eles estavam ali lutando por suas vidas contra monstros como Freddy Krueger e Jason, por exemplo. É um festival de referências. Enquanto isso, Stan e Kyle tentam salvar Butters, que ficou preso do outro lado, enquanto o Pentágono se preparava para
lançar a bomba nuclear e destruir tudo. E é aqui que Butters, o personagem mais puro da série, vira literalmente o salvador da humanidade. Ele descobriu que por ser o único humano real, entre aspas, em Imagination Land, que ficou preso lá, ele tem o poder de criar e destruir. Ele começa então a imaginar dragões, cavaleiros e heróis, e com um único pensamento, reconstrói o mundo destruído. O garotinho inocente que só queria agradar os pais, ser um bom menino, acabou recriando o paraíso. É simbólico pra caramba essa cena, porque o caos e a inocência salvaram o mundo da imaginação. No fim, Butters acorda em casa e os pais dizem que tudo foi real, mas ele tava de castigo porque fez merda. Quando você junta tudo isso, da sátira religiosa ao heroísmo de Butters, percebe que South Park virou uma reflexão sobre o próprio ato de criar algo, talvez. A série que começou zoando alienígenas e peidos, agora falava sobre fé, arte e poder das ideias, e de alguma forma sem perder o bom humor que eles sempre tiveram. Depois do caos de Imagination Land, South Park entra numa fase que mistura genialidade e melancolia. Aqui os garotos crescem, as piadas continuam absurdas, mas agora elas têm um peso na história, um sentimento estranho que a infância acabou e o mundo tava meio quebrado para eles. Tudo começa com o episódio Você Está Envelhecendo. Stan aqui fez 10 anos e de repente tudo começou a parecer uma merda para ele, literalmente. As músicas novas, os filmes, as conversas, tudo soava como barulho de peido. E pela primeira vez, apesar de ser um episódio muito estranho, South Park para de rir e te faz sentir o episódio. Stan começa a ver o mundo com um cinismo. Tudo parecia errado, tudo parecia que ia dar errado e realmente estava dando. Randy, por exemplo, entra na crise da meia-idade. Sharon pede divórcio e no final tudo desaba. A música triste começa a tocar e Stan fica sozinho. É um dos episódios mais adultos que a série já fez. E talvez o primeiro, não, o segundo, eu acho, na minha opinião, em que uma piada realmente doeu. A sequência direta, o episódio Hambúrgueres de Bunda, continua nessa mesma vibe. Stan tenta lidar com o divórcio que seus pais estavam tendo e é diagnosticado com uma síndrome de Asperger, mas descobre ironicamente que o único remédio para aguentar o mundo é o whisky. E bem, para fazer jus ao nome do episódio, né? Em contrapartida, Cartman cria uma nova empresa, uma lanchonete com hambúrgueres de sabor especial. Agora você está se perguntando, por que sabor especial? O que tem tão diferente? É simples, ele guarda os lanches na cueca antes de servir. Pô, eu vou deixar isso aqui de lado, porque não dá pra continuar com essa trama aqui, né? No fundo, esse episódio é sobre fingir que tá tudo bem, mesmo quando não tá. No final das contas, mesmo depois de passar por tudo isso, Stan voltou pra casa e seus pais decidiram ficar juntos. Então ele simplesmente sorri, cansado de tudo, mas conformado. South Park, como nós dissemos, estava amadurecendo e pela primeira vez mostrou que crescer é aceitar que o mundo é meio podre. Tem coisas erradas, coisas ruins, mas que a gente tem que seguir em frente mesmo assim. Avançando mais um pouco, nós chegamos na pandemia e o especial da pandemia é uma síntese do caos que nós tivemos em 2020. Como aconteceu na vida real, a cidade entra em colapso. E bem, Randy começou a simplesmente vender da verdinha como um tratamento. Do outro lado, Cartman estava amando esse isolamento. Ele estava sem escola, sem gente para falar, só paz para ele. Mas tudo piora quando os professores se recusam a trabalhar e a polícia assume o cargo. Tudo que Cartman não queria. Tipo assim, eles até atiraram lá e culparam o vírus da morte dele, tá? É bizarro esse episódio. Randy, no final das contas, descobriu que ele mesmo pode ter criado o surto depois de um, entre aspas, encontro na China. E sim, por mais bizarro que seja, ele tentou criar uma vacina misturando o DNA dele com maconha. É bizarro, cara. South Park em sua forma mais pura, né? Mas o ponto final dessa série incrível vem com South Park pós-Covid. Aqui, décadas se passaram e os meninos cresceram. Nós temos um breve vislumbre do que acontece no futuro. Stan, por sua vez, virou um alcoólatra solitário. Kyle estudou e se tornou um terapeuta. Kenny virou um incrível cientista. E Cartman, meus amigos, por incrível que pareça, virou judeu. Sim, o Cartman, que outrora estava tirando a vida desses caras. Eles tinham seguido por caminhos separados, até que decidem se encontrar depois da misteriosa morte de Kenny, que por sua vez deixou pistas sobre uma forma de voltar no tempo e impedir que o mundo se tornasse tão miserável quanto estava. No fundo, ele acreditava que, se a amizade deles tivesse resistido, o mundo teria sido muito melhor. Ou seja, o mundo só acabou porque a amizade deles também. E é isso que esse pós-Covid simboliza, a amizade como o eixo da humanidade. Stan e Kyle, com as pistas deixadas por Kenny, tentaram consertar o passado, enquanto Cartman fez de tudo para impedir, com medo de perder sua vida perfeita. No final, eles conseguem sim mudar o curso da história. A pandemia ainda acontece, mas a amizade deles sobrevive pós ela. Cartman, por sua vez, no futuro, agora sem lar e sem sorte, termina sozinho no meio da rua. Um trágico fim, mas bem merecido. Quer dizer, ele merecia coisa pior, né? E assim, depois de mais de 25 temporadas, South Park fecha o ciclo que começou em 1997. 4 garotos tentando entender o mundo e o mundo ficando cada vez mais insano. No final das contas, South Park nunca foi só sobre palavrões, peidos ou escândalo. Teve muito isso também, né? A gente sabe. Mas ele conta sobre a vida real e o quanto ela é absurda, hipócrita e hilariamente triste às vezes. Agora me diz o seguinte, qual episódio marcou sua vida? Comenta aí embaixo. E bem, obrigado por você que ficou até aqui. É isso, fiquem bem, bebam água e eu te vejo na próxima. Valeu!